o som do Brasil. 10h58. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Você, pai, tem papel muito importante na amamentação. Proporcione à mãe um ambiente tranquilo e permita que ela dedique-se exclusivamente ao bebê. Apoie e incentive sua companheira. O sucesso na amamentação também depende de você. Uma produção Rede Nacional de Rádio. Alô galera, passando aqui para avisar que essa semana está ocorrendo a Semana Geek da Rede Biblioteca de SESC Pernambuco. Mas esse convite em especial é para o dia 31, a partir das 14 horas, lá no SESC Casa Amarela. Teremos palestras, oficinas, concurso e cosplay, apresentações de K-pop, tudo de graça, viu? Esperamos vocês lá. Só reforçando, dia 31, a partir das 14 horas, no SESC Casa Amarela. Está ouvindo esse som? Esse é o som de um criadouro do mosquito da dengue. E esse? Esse é o som de um criadouro que, por falta de cuidados, virou foco do mosquito da dengue. O mosquito da dengue está mais perigoso, porque transmite também a chikungunya. Convoque a família e os vizinhos para o combate aos criadouros. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Ministério da Saúde. Governo Federal. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Muito bem, olá ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM, Paulo Freire, 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar, eu sou do Centro das Mulheres do Cabo e estarei com vocês nesta terça-feira, das 11 horas ao meio-dia. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária 99.9, com retransmissão pela Paulo Freire AM. E hoje à noite, às 9 da noite, você pode ouvir novamente a nossa programação aqui na nossa rádio pública. Gente, você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, como também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, @programa Fora da Curva, e no Twitter, @prog Fora da Curva. Participe, divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. Em 2005, o Partido Social Liberal, o PSL, do atual presidente da República, solicitou que o Supremo Tribunal Federal declarasse inconstitucional disposições contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O PSL pleiteou que fosse restrito o direito à liberdade de crianças e adolescentes, permitindo que pudessem ser recolhidos pela polícia e apreendidas unicamente em razão de sua situação de vulnerabilidade econômica e social, como, por exemplo, crianças em situação de rua. A ação também propôs que crianças pudessem ser submetidas a medidas socioeducativas e que se ampliassem também as hipóteses de aplicação de medida socioeducativa. Mas no dia 8 de agosto deste ano, em decisão histórica que marca posição sobre violações cometidas contra crianças e adolescentes brasileiros na atualidade, a Suprema Corte exerceu papel importante ao rejeitar por unanimidade a ação. O relator de número 3.446 ADI, ministro Gilmar Mendes, afirmou que
uma maior restrição às liberdades civis e a expansão indevida do aparato policial são características típicas de políticas e regimes autoritários. O ministro também ressaltou que cabe ao Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião dos direitos e liberdades fundamentais, coibir condutas que, em última análise, enfraquecem as regras do regime democrático e do Estado de Direito. E o Fora da Curva de hoje quer saber por que o governo ataca os direitos das crianças e adolescentes. Para responder essas e outras questões, aqui no nosso programa nós contamos com a participação de Fernando Silva, professor da Escola de Conselhos e da Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, e integrante do Centro de Cultura Luiz Freire. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo ao Fora da Curva. Bom dia, agradeço a oportunidade de participar do programa para que nós possamos dialogar e fazer um debate sobre esse e outros fatos que têm ocorrendo no Brasil, nesse governo, mas nos últimos anos também, de ataque ao Estatuto da Criança e Adolescente e ataque aos direitos da população infanto-juvenil. Contribui também com o nosso debate Valéria Nepomuceno, ela que é professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco. Bom dia, Valéria. É sempre um prazer receber você aqui. Bom dia, Manina, toda a equipe do Fora da Curva e seus ouvintes. Bom, antes de passar a palavra para a gente discutir mais a fundo essa situação dessas violações, nós vamos ouvir um depoimento, um áudio da Jailda Pinto. Ela é procuradora do Trabalho e coordenadora regional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, a de Infância. Vamos ouvir? O Estatuto da Criança e do Adolescente veio detalhar a doutrina da proteção integral, que foi estabelecida pela Constituição de 1988, quando reconheceu que crianças e adolescentes são destinatários de prioridade absoluta na garantia de todos os seus direitos. Direitos à educação, à saúde, à cultura, à profissionalização, à convivência familiar e comunitária. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente vem destacar a quem cabe garantir tais direitos, com absoluta prioridade. Essa doutrina considera que crianças e adolescentes não são mais objetos de tutela do Estado, são sujeitos de direitos e são considerados até 18 anos seres em condição peculiar de desenvolvimento e, como tal, devem ser cuidados. E, como tal, devem ser destinatários de políticas públicas prioritárias para a garantia de todos os seus direitos. Bom, eu gostaria que vocês tecessem algum comentário sobre a fala da procuradora. Valéria, o que você achou? A fala da Jailda, ela pontua os principais aspectos, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que de fato é um marco legal nosso nacional importantíssimo, né, porque ele vem justamente desconstruir uma cultura que desde a década de 20, né, uma cultura, uma compreensão sobre criança e adolescente, justamente essa criança e adolescente tutelada, uma legislação como os códigos de menores que era voltado para a criança pobre, não é? Uma legislação extremamente que discriminava essas crianças, que dava poderes absolutos, praticamente, né, absolutos, aos juízes de menores, então que davam destino à vida daquelas crianças, que não tinham acesso à justiça, que não eram vistas a partir da sua condição de sujeitos de direitos e, portanto, detentores de todos os direitos humanos e de toda a preocupação da sociedade. Quer dizer, quando o Estatuto chega, como a Jailda coloca, ele põe por terra toda essa perspectiva, né, dos códigos de menores, de ver essa criança, uma criança que não possuía direitos, que era tutelada, e uma criança que estava em situação irregular, que é a outra doutrina, né, que a Jailda fala na doutrina da proteção inaugurada pelo Estatuto,
Proteção Integral, que também põe fim à doutrina da situação irregular. Porque nos códigos de menores, essas crianças eram vistas como em situação, elas e suas famílias em situação irregular. E a situação irregular era o abandono, eram as carências, né? Era o fato das famílias não possuírem as condições de educá-las, de mantê-las. Tudo isso as deixavam numa situação considerada irregular perante a sociedade, e por isso a ação dos juízes, né, inclusive ações muito sérias, como retirar as crianças a partir da sua decisão, sem nenhuma, como nós temos hoje, todo um cuidado, estudos sociais, equipes técnicas que acompanham os casos. Uma situação muito diferente. Então, realmente, o Estatuto ele é muito inovador para uma cultura nacional extremamente preconceituosa, de criminalização da pobreza, não é? E de ações que eram ações sempre coercitivas e repressivas com relação à infância pobre, né? Então, quando o Estatuto chega e declara os direitos fundamentais da criança e começa ali a detalhar os papéis de cada instituição, Ministério Público, Polícia, Justiça, as próprias entidades de atendimento, ele realmente, para a cultura nacional, ele promove uma grande revolução, né? Extremamente adequada às necessidades das crianças brasileiras, até hoje, né? Fernando. Eu acho que a gente precisaria pontuar alguns aspectos. O primeiro é que nós, quando nos referimos à criança e adolescente, nós estamos falando de 57 milhões de pessoas. O IBGE fez uma estimativa em 2016, dos 206 milhões de pessoas, 57 milhões são de crianças e adolescentes. Então é um número bastante expressivo da nossa população que se situa nessa faixa da proteção integral, ao qual a promotora e Valéria já destacaram. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo, quando a promotora fala de políticas públicas, eu acho que é bom a gente fazer uma distinção aqui da necessidade de que as políticas econômicas elas possam garantir os direitos que devem ser efetivados pelas políticas sociais, seja educação, seja saúde, seja assistência. E o que nós temos observado desde 2016 é um ataque frontal às políticas públicas, e a emenda constitucional 95, né, que é o novo regime fiscal, tem um estudo do IPEA que mostra que em 20 anos deixarão de ser investidos na assistência social 868 bilhões de reais. B de bola, né? B de bola, bilhões, né? 868 bilhões deixarão de ser investidos na assistência social. E na educação, são 654 bilhões. Isso vai, de fato, fazer com que essas duas políticas, só para ficar nesse exemplo do estudo do IPEA, que é um estudo de um órgão muito importante que estuda as políticas sociais, política econômica no Brasil, mostra que há um ataque frontal às políticas sociais a partir de uma lógica de política econômica que esse governo, quando ele quando ele contingencia os recursos na área das políticas sociais, por da 20 educação, anos. Isso também vai fazendo com que as políticas sociais elas passam a ficar no segundo plano, com a priorização dos governos, desde a época do Michel Temer, continua no governo Bolsonaro, de priorizar a acumulação do capital financeiro em detrimento, em prejuízo da prática de direitos sociais para as famílias, mas para as crianças e adolescentes, que é o tema desse programa. Então, acho que esse é um ponto importante da gente poder distinguir. E, na verdade, como Valéria bem lembrou, nós tivemos um período longo na história da infância e da adolescência no Brasil da doutrina da situação irregular, né? Com o primeiro Código de Menores de 27 e depois o Código de 79. Então, a gente tem apenas 29 anos que a gente, ou se a gente pegar a Constituição, 30 anos que a gente está lutando para que essa proteção integral ela possa ser, de fato, um projeto hegemônico na sociedade. E os ataques que têm sido feitos às políticas sociais, desde essa PEC, né, a Emenda Constitucional 95, que prossegue desse governo, eles colocam em xeque aquilo que vem sendo o esforço do conjunto das organizações da sociedade civil, do conjunto de políticas sociais que foram desenvolvidas nesses 29 anos para fazer com que a gente consiga garantir todos os direitos para todas as crianças. Então, acho que são aspectos importantes que a gente precisa apontar nesse debate. E deve-se salientar que 29 anos da lei, né? Porque antes disso,
quantos anos se passaram nessa luta incansável dos movimentos, ONGs, enfim, dos defensores de direitos humanos, trazer à luz os direitos da criança e adolescente. No início do programa, a gente leu uma matéria falando da votação pelo Supremo Tribunal Federal, que trouxe, foi uma vitória para os movimentos sociais diante dos ataques ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Surpreendeu a vocês essa decisão do Supremo Tribunal Federal e o que isso representa para a sociedade brasileira? Valéria. Até... Surpreendeu? Não surpreendeu, porque que bom que o Supremo fez cumprir a legislação nacional e as pactuações internacionais que o Brasil tem. Porque o Brasil, ele não só tem o Estatuto, o Brasil ele é signatário da Convenção dos Direitos da Criança, de 1989, da ONU. Então, a gente não poderia ter um projeto de lei como esse sendo aprovado. Ele afronta diretamente não só o Estatuto, não só a Constituição do Brasil, mas também a Convenção, né? E que o Brasil deve implementá-la. Então, mas assim, Manina, só para a gente perceber, eu acho que esse exemplo, né, da matéria é bem interessante, porque para a gente ter uma ideia de que desde 1924, a gente não tinha nem a ONU, era a Liga das Nações. Nós tivemos a primeira declaração dos direitos da criança e do adolescente em âmbito internacional, conhecida muito como a Declaração de Genebra. 1924. Eu sugiro às pessoas que gostam do tema que leiam, para ver como é um texto lindo, né? Então, em 1924... internacionalmente, vários países já identificavam essas crianças a partir dessas suas particularidades, desse ser em desenvolvimento, que precisava de proteção e que a humanidade devia tudo para ela, deveria dar todas as condições para que ela pudesse se desenvolver bem. Em 1924, Manina, em 27, o Brasil edita o primeiro Código de Menores, que vai na contramão dessa declaração. Em 79, ainda no regime autoritário, a gente reproduz um Código de Menores também ainda mais coercitivo e com uma perspectiva mais repressiva ainda. Então, quando a gente chega em 90, só em 1990, é por isso que eu repudio tanto quando as pessoas dizem o Estatuto é uma legislação muito avançada para o Brasil. Não é. O Estatuto chega ao Brasil muito atrasado, né? É um paradigma novo, com direitos fundamentais instituídos, depois de que o mundo já havia um reconhecimento desde a década de 20, o início da década de 20. Então, o Estatuto ele chega para o Brasil com muita resistência, apesar da luta dos movimentos sociais desse campo, né? Ele foi possível ser pactuado, o 227, o artigo 227 da Constituição, e depois o nosso Estatuto, a sua regulamentação, a partir do Estatuto em 1990. Mas não significa que a partir do Estatuto a compreensão do conjunto da sociedade, das suas autoridades, dos agentes públicos, estivessem já consensados. Não é. Nós temos hoje governos, autoridades, agentes públicos, pessoas que às vezes até executam a política da criança, que a sua mentalidade, a sua compreensão, o seu entendimento sobre criança é dos códigos de menores. Então, quando um projeto de lei desse surge no Brasil, a gente diz, mas isso é uma novidade, isso é uma coisa... Não, isso expressa o que uma parcela da população, da nossa sociedade, das nossas autoridades, pensam em relação às crianças pobres, justamente essas que precisam de mais proteção do Estado, né? Eles pensam o quê? Que essas crianças precisam ser segregadas, que precisam sair da circulação dos centros urbanos, né? E que elas precisam que o Estado tutele e cuide de alguma forma. Só que não é com proteção, porque pela história toda do Brasil, as crianças que foram segregadas, institucionalizadas, foi repressão, foi violência, muita violência institucional.
como até hoje, né, nas histórias que nós temos das unidades de internamento no Brasil, é um pouco a reprodução da continuidade do Código de Menores, apesar do Estatuto ir em outra posição. Então, a proposta não me surpreende, porque eu sei que grande parte da população, ainda hoje, de suas autoridades, né, ela pensa desse jeito com relação às famílias pobres e às crianças pobres. Ela acha que precisa sair realmente e separar, né? Tirar da vista da população, né? Fazer a limpeza. Exatamente. E a decisão do Supremo, do Supremo, ela tem que ser uma decisão legal, jurídica, porque era uma afronta à própria Convenção e ao Estatuto e à Constituição. Realmente eu não esperava que fosse de outra forma. Se fosse, realmente a gente estaria com um problema no campo, inclusive jurídico, internacional, gravíssimo. Fernando. Eu acho que o que Valéria apontou é importante, né? Eu não fiquei surpreso com a decisão, porque é uma decisão jurídica, né, daquilo que está no Estatuto, que está na Constituição e tem respaldo na Convenção, né? O direito de ir e vir, ele tem que ser para todas as pessoas, né? Para as crianças e para os adolescentes. E a situação de rua, a situação de vulnerabilidade, não se combate com maior rigor da lei, se combate com as políticas sociais, que, como eu coloquei no primeiro momento, depende muito das políticas econômicas. Então, acho que não é uma surpresa. E acho que tem outras duas decisões do Supremo esse ano que a gente precisa sinalizar e mostrar que não é só o Poder Executivo, mas é o Poder Judiciário, é o Poder Legislativo. Esses poderes têm responsabilidade com a garantia de direitos de criança e adolescente. Eu queria lembrar aqui que o Supremo também suspendeu a aplicação do decreto de abril do presidente Bolsonaro, que quer extinguir vários conselhos, né? Então o Supremo suspendeu a aplicação desse decreto presidencial para aqueles conselhos que foram criados por lei. Essa decisão precisa ser retomada, porque a votação não foi conclusiva. E também uma decisão do ministro Edson Fachin, que estabeleceu uma medida que serve para Pernambuco, Ceará, Espírito Santo e Rio de Janeiro, no que se refere a adolescentes privados de liberdade. As unidades de privação de liberdade, elas não podem ter uma superlotação que seja superior a 119%. Ou seja, se admite isso, o que é estranho, mas essa medida tem provocado em vários estados, inclusive aqui em Pernambuco, que vários adolescentes possam receber progressão de medida ou ter sua medida extinta. Então, é uma decisão de uma corte importante no Brasil, que vem na perspectiva de reforçar a doutrina da proteção integral para crianças e adolescentes. Então, a gente tem que comemorar esse papel do Supremo, e não é de estranhar que o PSL tenha apresentado essa proposta, né? O PSL é o partido do presidente da República, que, se a gente voltar para a época da campanha, ele disse que o Estatuto tinha que ser rasgado e jogado na latrina. E mais do que isso, o presidente Bolsonaro o candidato então dizia isso com muito vigor, defendendo e dizendo que seus filhos começaram a atirar aos 5 anos de idade. Então, mostra que é um governo que está aí, que desde a campanha já sinalizava concretamente para aquilo que Valéria chamou a atenção de forma correta, que é esse pensamento da doutrina, não da doutrina da proteção integral, mas sim ver a perspectiva da situação irregular. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem tudo a ver com os códigos de menores e ainda não chegou na nossa Constituição e muito menos no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a gente precisa estar atento para que esse debate ele possa, não só no Supremo, mas no conjunto das organizações sociais, ter uma ação efetiva de fazer com que a Constituição brasileira, a Convenção Internacional da Criança e o Estatuto, eles sejam respeitados para todas as crianças e adolescentes. Então, a gente tem que ficar feliz com a decisão do Supremo no que se refere a essa matéria e essas outras duas que eu também rapidamente coloquei aqui. A Valéria falou, né, resgatou também um pouco dessa história dos direitos da criança e do adolescente no mundo, trazendo aqui para o Brasil, e esses 29 anos completados agora em julho do Estatuto, né? Diante de tantas ameaças, né? O que é que temos que comemorar nesses 29 anos de Estatuto? Quais são os pontos importantes que você destacaria, Valéria? Olha, Manina, ultimamente eu tenho sido muito crítica, pessimista às vezes em alguns aspectos com relação a isso, né? Porque aquela declaração que eu falei, de 1924, da Liga das Nações, ela completou 95 anos, né? 95 anos. E, na minha opinião,
o Estatuto incorpora aqueles princípios, né? Define com muita clareza essa condição especial de ser criança, ser adolescente, mas o Brasil não conseguiu implementar na velocidade exigida por conta da urgência, das necessidades sociais dessas crianças e desses adolescentes. Então, na medida da urgência, o Brasil não conseguiu implementar. Então, nós temos várias experiências positivas em termos de política pública a partir do Estatuto. Por exemplo, o Estatuto, no seu artigo 5º, proíbe toda forma de exploração e de violência contra crianças e adolescentes, né? E aí nós tivemos nos últimos governos, no governo federal, nos governos petistas, várias experiências de implementação de políticas públicas nessa área, para atender a esse direito da criança. Porque não adianta, fazer um parênteses, não adianta a gente ter os direitos normatizados nas legislações. A gente precisa de política pública, a gente precisa de orçamento para implementar essas políticas. E nesse sentido, a gente conseguiu, nesses últimos anos, a última década, né, dos governos petistas, a gente conseguiu, por exemplo, na área do enfrentamento à violência sexual. Nós começamos tínhamos o programa Sentinela, depois os CRES, os Centros de Referência Especializada da Assistência Social, com serviços de enfrentamento à violência sexual. Na área do trabalho infantil, foi muito potencializado o programa de erradicação do trabalho infantil, e com recursos, com equipes, com monitoramento da política. Tudo isso faz com que a gente, eu acho que são coisas que a gente deve comemorar, né? É quando a lei, os seus artigos saem do papel de fato e vão cumprir o seu papel. Qual é o seu papel? Garantir o direito de que toda criança tenha uma vida digna, toda criança brasileira tenha uma vida digna e que tenha seu potencial estimulado e as condições. Mas o que a gente, desde eu acho que 2013, 2015, a conjuntura, né, e 2016, então, muito mais fortemente, isso que o Fernando coloca. Nós temos um rebatimento da conjuntura política, econômica, das decisões que o governo brasileiro tem tomado em todas as áreas que rebatem na criança. Porque eu acho que isso é importante também a gente lembrar para a sociedade. Todas as decisões que são tomadas no Brasil hoje, pelo governo brasileiro, são decisões que impactam a vida da criança. Então, a gente está falando, nós temos uma pauta aí da última semana, os últimos 7 dias, com relação à crise na Amazônia, as queimadas, o meio ambiente. E, bom, esse é um assunto que não é um assunto da área da criança, da política da criança, é da política da criança, né? Tudo diz respeito. As decisões da política econômica vão afetar a vida das crianças, né? Vão afetar o número de desempregados, o número de famílias que não vão ter condições de cuidar de suas crianças, de dar o alimento, a educação. Então, tudo tem a ver com criança no Brasil, né? A gente acha que é uma discussão muito recortada, uma política muito recortada de um segmento da população. Não é o principal segmento da população. É a prioridade absoluta, está lá no artigo 4º do próprio Estatuto, né? Então, a gente precisa começar a refletir sobre isso e a população precisa saber, a sociedade em geral, que ela está cometendo um crime. Eu gosto de dizer isso, nós estamos cometendo um crime. Porque na hora que o Estatuto não é implementado, somos todos nós responsáveis, né? Valéria tocou num ponto importantíssimo, que é o descumprimento, né, desses direitos, né, que estão na lei e que não estão sendo implementados. Ela também se remeteu na fala dela dos acordos internacionais. E aí, Fernando, é nesse caminho que eu queria te perguntar. Como os organismos internacionais preveem o resguardo dos direitos das crianças e adolescentes e o rebatimento também em relação a esse tratamento que o Brasil atualmente está dando às suas crianças? Acho que é importante a gente lembrar que quando o Brasil assina e ratifica uma convenção, ela passa a ser parte da nossa Constituição brasileira, né? Tem uma emenda na Constituição que incorpora a Convenção Internacional da Criança, que eu acho que é o principal documento internacional para a nossa
nosso público de infância e adolescência, ele é parte da Constituição. Então a gente precisa ter isso sempre presente. E o que a gente tem observado é, em 29 anos de estatuto, houve, de fato, um conjunto de políticas sociais que possibilitaram que nós avançássemos, né, para garantia de direitos para uma parcela da população. Mas os dados de 2015 e 2016 para cá, os dados têm piorado. E eu queria só assinalar aqui, por exemplo, na saúde, a mortalidade infantil, ela caiu de forma significativa numa taxa que era 1990, ou seja, o início do estatuto. Isso é média nacional. 47 para cada 1.000 nascidos vivos, cai para 13. Mas quando a gente compara 2015 e 2016, que é justamente esse período da crise econômica, a entrada da PEC dos gastos, houve um aumento de 5,3% na mortalidade infantil. Então, assim, se a gente não tiver uma discussão muito clara sobre política econômica para garantir direitos, esse processo vai continuar. Por isso que eu comecei a minha fala com aquele estudo do IPEA, que mostra que está se retirando ou se congelando recursos de forma absurda na saúde e na assistência. A questão da saúde, a vacinação também tem caído. Por exemplo, a poliomielite, que a taxa era de 95, caiu para 78. Então a cobertura de vacina para essas crianças caiu, no caso da poliomielite, nesse período 2015-2016, em uma cobertura de 95% para 78%. E a tríplice viral recuou de 96% para 85%. Então, assim, a gente teve uma parte do Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma mudança de mentalidade, esse esforço, mas depois associado a isso o desenvolvimento de políticas públicas sociais com respaldo no orçamento. Sim. Quando a gente começa a retirar o orçamento, você tem essa situação agravada. O trabalho infantil, por exemplo, que é uma das bandeiras importantes das políticas sociais no Brasil. E que é tão contestado. Eu queria até aproveitar a oportunidade e dizer por quê que a sociedade brasileira acha que é melhor meu filho estar trabalhando do que estar sem fazer nada, pelo menos estar ajudando em casa. Por que essa mentalidade ainda permanece, Fernando? Essa mentalidade é justamente daquelas pessoas que têm condições de garantir os direitos de seus filhos. Ela defende para o filho do outro que está na rua. Ora, o filho do outro que está na rua, e às vezes está a família na rua, é porque não teve um conjunto de políticas sociais que permitiu a essa família, o pai, a mãe, a avó e as suas crianças terem moradia, ter escola de qualidade, ter atenção de saúde, ter prática de esporte e lazer. Então, essa ainda é aquilo que Varela lembrou. É o Código de Menores que ainda se faz presente nas mentes e no coração de muitas pessoas. Então, assim, é importante que a gente continue insistindo nisso, que a gente precisa fazer esse enfrentamento no cotidiano. Esse enfrentamento é um enfrentamento político e ético do que é que a gente defende para a sociedade brasileira. Tem um historiador aqui, pernambucano, Humberto Miranda, diz que se a história é feita de mudanças e permanências. A gente tem mudanças, mas tem permanências. Aqueles que defendem o trabalho para criança e adolescente, aliás, como o presidente Jair Bolsonaro defendeu esse ano. Assim, o presidente da República que jurou cumprir e manter a Constituição, quando ele toma posse, ele vai com uma fala dessa, já como presidente da República, dizendo que era importante que criança trabalhasse. Ora, o presidente da República, ele tem que suspender a verba que foi contingenciada para a educação, por exemplo, e ter a coragem, por exemplo, de mandar uma emenda para o Congresso para revogar a PEC 95 e fazer com que as políticas sociais possam avançar naquele caminho que a gente vinha fazendo. Então, assim, o que eu observo com preocupação, a partir de 2015, sobretudo, para cá, é a falta de recursos financeiros para garantir que o Brasil continue avançando na efetivação de direitos. E as medidas do governo nesse período, ela pode ser simbolizada em 2 atos recentes. No que se refere ao trabalho infantil, ele, através de uma portaria de um membro do governo, suspendeu a existência de várias comissões, e entre as comissões, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, o Brasil não tem mais essa comissão, que é uma comissão importante, que desempenhou um papel importante na elaboração do primeiro e do segundo Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente. E também
a gente precisa sinalizar que o CONANDA, que é o principal Conselho Nacional que deve discutir políticas públicas para a área da criança e adolescente, não conseguiu fazer sua assembleia nem do mês de junho, nem do mês de julho, porque o governo disse que não vai mais pagar as despesas de deslocamento e diária dos conselheiros e conselheiras da sociedade civil, que são de diferentes estados brasileiros. E no mês de agosto, a assembleia só aconteceu porque os conselheiros da sociedade civil, as organizações, pagaram a passagem. E o governo anunciou que não terá mais conferência da criança e adolescente desse ano. Então, isso revela de que lado está a postura desse governo federal com medidas concretas de afronta à efetivação dos direitos da criança e adolescente. Então, não é só o presidente da República que tem essa postura. A ministra Damares, isso é de domínio público, ela defendeu como uma medida para combater a exploração sexual de crianças no Brasil, instalação de uma fábrica de calcinha na Ilha do Marajó. Então, eu acho que o Brasil precisa entender, a sociedade brasileira, os partidos políticos, os conselhos, que nós temos um governo que desde a campanha já sinalizava que o projeto de sociedade é um projeto de afronta e de negação dos direitos humanos, sobretudo dos direitos humanos daquela população que historicamente foi excluída dessas políticas sociais em função do desbando de governos, sobretudo a partir de 2015. Essas discussões você acompanha aqui na Universitária FM, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Uma pessoa demora 8 segundos até achar o telefone. Enquanto você procura o celular, o trânsito não para. Oi, amiga, já tô chegando. Acabei de passar no... Usar o celular dirigindo já é a terceira maior causa de mortes no trânsito do Brasil. Não vire estatística. Um segundo de desatenção pode custar caro. No trânsito, o sentido é a vida. Uma parceria Rádio Senado. Para entender de onde viemos e não se perder no caminho do futuro, siga na Trilha da História. Toda semana, Isabela Azevedo mistura música e bate-papo sobre fatos e personagens da história do Brasil e do mundo. Na Trilha da História. Toda segunda, às 8 da noite, aqui na Universitária FM. Coquetel Molotov, seu programa de lançamentos, entrevistas e novidades da cena independente. De segunda a quinta, das 3 às 4 da tarde. E aos sábados, nossos melhores momentos da semana, no mesmo horário, das 2 horas às 4 horas. Aqui mesmo na Rádio Universitária FM 99,9. Atenção! Em 2 quilômetros, acesse a via local. Até chegar lá, salve a 99.9 no seu rádio. É mais cultura, informação e boa música. Universitária FM, a nossa rádio pública. Você chegou ao seu destino. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. E nós estamos de volta, lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM, pela rádio Paulo Freire 820 AM, como também pela internet. É só acessar facebook.com/programa Fora da Curva e pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. O Comitê Popular da Várzea convida a todas e todos para a grafitagem do primeiro mural dedicado a Marielle Franco, à vida das mulheres negras e ao combate ao racismo. O evento será realizado no dia 31 de agosto, às 14 horas, na rua João Francisco Lisboa, 180, próximo à Praça da Várzea. Vamos ouvir o áudio?
Ô Ricardo, e a sua exoneração, junto com a forma como o governo tem lidado com esses dados, com esses números, acaba sendo também um ataque muito grande. O Comitê Popular da Várzea, junto com outros parceiros, está preparando com muito carinho, perseverança, luta e resistência a grafitagem do primeiro mural Marielle Franco no bairro. Será o Festival Marielle Vive, Várzea contra o Racismo. Queremos convidar a todos para a grafitagem desse primeiro mural, dedicado a Marielle Franco, à vida das mulheres negras e ao combate ao racismo. Dia 31 de agosto, sábado, às 14 horas, será o dia de colorir a várzea ao som dos ritmos da cultura popular, declamação de poesia, acolhimento e fortalecimento de todos frente ao cenário cada vez mais desafiador que atravessamos. O evento contará com a participação dos grupos culturais Flor do Mulungu, Raízes do Capibaribe, Forró do Arrebol, Coco dos Capoeiras, das poetisas Odailta Alves, Dani Rodrigues, além de representantes da Rede de Mulheres Negras, do Movimento Negro Unificado, da Rede de Afroempreendedores, além de outros coletivos de mulheres negras, organizações feministas e entidades de direitos humanos. A comissão organizadora pretende realizar até março de 2020 mais 3 grafites no bairro. Vamos juntas construir um mundo sem racismo e sem nenhum tipo de opressão. Dia 31 de agosto, sábado, às 14 horas, na rua João Francisco Lisboa, número 180, próximo à Praça da Várzea. Estaremos lá. Vamos com a gente, vamos fazer essa festa. A Várzea te espera. Bom, temos também um convite. Acontece em Recife entre os dias 29 e 31 de agosto o Seminário de Análise de Conjuntura Nordeste, com iniciativa da Escola de Formação Quilombo dos Palmares, equipe, em parceria com organizações e redes de Pernambuco e de outros estados do Nordeste. O seminário marca na agenda organizativa dos movimentos sociais um momento de análise da atual conjuntura política brasileira e quais têm sido os impactos nesses 8 meses de governo no país. O seminário objetiva aprofundar as reflexões e buscar convergências sobre a democracia que temos e a que queremos, a partir das lutas de resistência dos movimentos sociais e populares no contexto do Nordeste brasileiro. A proposta do seminário deste ano é dar continuidade aos debates da conjuntura iniciado em novembro de 2018, logo após o resultado das eleições, e também para dar à luz a ação política e fortalecer as iniciativas de resistências da classe trabalhadora. A programação tem 2 momentos. Um primeiro momento que vai ser no dia 29 de agosto, às 14 horas, e será realizada a abertura com a tarde de ativismo e resistência pela democracia no Armazém do Campo. Lá vão acontecer apresentações culturais, roda de debate, feira agroecológica e solidária Sandro Cipriano e no início da noite uma aula pública sobre o tema do seminário que irá trazer elementos ao debate sobre as resistências no contexto de crise institucional democrático no Brasil. A programação nesse dia 29 de agosto se estende até às 20 horas. E o Fora da Curva de hoje quer saber por que o governo ataca os direitos das crianças e adolescentes. A gente tem falado muito no papel dos conselhos e como ele tem sido constantemente ameaçados e destituídos nesse nosso país. Então, qual é o papel dos conselhos na luta pelos direitos das crianças e adolescentes e como tem sido a reação de quem faz parte desses conselhos para continuar resistindo e defendendo a luta pelos direitos da criança e adolescente? Fernando. Acho que é importante a gente assinalar que o governo ele não quer participação, né? O decreto de abril, ele sinaliza para uma restrição da participação, não só das organizações da sociedade, dos trabalhadores, dos usuários, mas também a participação governamental. Ele está diminuindo a participação dos 2 lados. Então, é um governo que não quer construir políticas públicas com o diálogo. Isso fere a Constituição brasileira, né? O parágrafo único do artigo 1º diz que o poder emana do povo e deve ser exercido diretamente ou através de seus representantes. Então a gente precisa entender os conselhos como parte do sistema
político brasileiro. E os dados que nós temos das quase 3 primeiras décadas do Estatuto, esses dados mostram o quanto foi importante você ter conselhos da criança e adolescente no nível municipal, no nível estadual, no nível nacional. Mas eu acho que quando a gente fala de conselhos, não deveria restringir somente ao Conselho da Criança. Eu acho que o momento atual, ele exige que o Conselho da Criança, o Conselho da Assistência, o Conselho da Educação, o Conselho de Saúde, o Conselho de Mulheres, ou seja, enfim, os conselhos, eles possam construir pautas conjuntas. Né? Eu tenho começado a dizer que eu não quero mais resistir, não. Eu quero que a gente seja capaz de dizer o que é que nós queremos do Brasil nos próximos 20, 30 anos. Se a gente foi possível derrubar a ditadura militar, ter uma nova Constituição, ter uma lei como o Estatuto da Criança e Adolescente, mas a lei orgânica da assistência social, a lei de diretrizes e bases da educação, várias outras legislações, lei Maria da Penha, que são conquistas da sociedade brasileira, conquistas da sociedade e de parte do Estado que acredita na democracia e que acredita nos direitos humanos, a gente tem que ser capaz, não é mais de resistir, é de voltar, primeiro, a defender as nossas legislações, a Constituição Federal e essas leis às quais eu falei. Segundo, é a gente entender que a nossa democracia ela não pode se restringir a eleições regulares a cada 2 anos. É fundamental ter eleições. Mas a gente precisa ter uma reforma do sistema político brasileiro. Isso passa por uma discussão sobre a democratização da comunicação no Brasil. Isso passa pela democratização do poder judiciário, isso passa pela democratização do poder legislativo, isso passa, inclusive, para que nós possamos fazer com que plebiscito, referendo e projeto de iniciativa popular, eles possam ganhar mais corpo na sociedade, para que a gente aprofunde a nossa democracia. E a democracia só faz sentido se for para enfrentar as desigualdades sociais que marcam de forma perversa, não é só a criança e a infância brasileira, mas marca de forma perversa o conjunto das famílias brasileiras na negação dos direitos humanos. Então, acho que a gente precisa ter uma perspectiva de construção de um projeto político que não seja, que seja contraponto a esse projeto que está sendo implementado, sobretudo a partir de 2015 no Brasil. Ou seja, nós precisamos ter capacidade de articular as lutas políticas nos momentos eleitorais para as lutas políticas, articulando as organizações da sociedade, para que nós possamos, inclusive, pensar conferências conjuntas. A Conferência da Assistência Social, ela vai acontecer esse ano, mas o governo derrubou a conferência. Ela está acontecendo porque a militância da assistência social, seja das órgãos da sociedade ou aquelas pessoas que estão no governo, resistiram e estão fazendo a conferência da assistência social. A da criança e adolescente, a informação que eu tenho é que o governo não vai fazer. Então eu espero que a gente consiga juntar essas pautas e fazer uma conferência única dos direitos humanos, que eu acho que é isso que precisa prevalecer na sociedade brasileira, sem perder o que é específico da luta do movimento de mulheres, sem perder o que é específico da população LGBT, sem perder o que é específico da luta dos trabalhadores e trabalhadoras do campo. Mas a gente precisa ter a capacidade de fazer uma pauta conjunta e coletiva, apresentando um outro projeto, que não é esse projeto que está sendo implementado, sobretudo depois que a presidente Dilma foi demitida. Eu faço aqui é uma brincadeira, não é uma afirmação. A presidente Dilma ela não sofreu impeachment, porque se ela tivesse sofrido impeachment, ela não poderia se candidatar. Então é uma vergonha, fizeram um processo de impeachment, demitiram a pessoa e ela se candidatou. Quem sofre processo de impeachment passa 8 anos sem se candidatar. Então ela foi demitida. Né? Do ponto de vista formal é isso. Então desde aquele momento que o Brasil está caminhando no outro projeto, que é o projeto de negação da democracia e negação dos direitos humanos, eu acho que a gente precisa ter muita clareza do que está acontecendo e reagir de forma coletiva. As pautas específicas, elas precisam ganhar uma pauta comum e a gente não tem tido isso, na minha visão, na sociedade. Quando a gente vai fazer a manifestação, aí a manifestação da assistência é da assistência, depois a reforma da Previdência, depois da educação é educação. Ora, essas coisas, elas fazem parte de um desmonte do Estado brasileiro, um Estado que vinha sendo caminhando a partir da Constituição de 88, para que nós pudéssemos fazer com que a democracia ela caminhasse na perspectiva da efetivação dos direitos humanos na vida das pessoas. Então a gente não é resistir, não. É agir na defesa de um outro projeto para que daqui a 20, 30 anos a gente consiga avançar como o Brasil vinha avançando até um certo tempo atrás. Valéria, na sua fala, e o Fernando também colocaram aqui a questão dessa integração, né, de estar
tudo que afeta a criança e adolescente passa por todos esses conselhos, por todas essas situações. Valéria, você deu o depoimento dizendo que, puxa, o que o fogo lá na Amazônia estava chegando e o que tinha a ver com a criança e adolescente. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: a partir dos conselhos, né, existe também uma crítica muito grande em relação à atuação por parte da grande mídia em relação a alguns conselhos. Eu me reporto particularmente na questão da importância dos conselhos tutelares na vida das crianças, das comunidades, nos municípios, e ao mesmo tempo que ele está sendo desestruturado, porque também está virando um campo político no sentido, né, mais diferenciado dessa palavra. O que é que você acha disso? Qual a importância do conselho e por que lutar por ele? Eu vou responder, mas antes eu vou te dizer uma coisa, Manina. A pergunta do programa, né? Sim. Por que o governo ataca os direitos da criança? Certo. Eu estava refletindo que, na verdade, o governo ataca o direito de todo mundo. Hoje são os direitos dos trabalhadores, dos idosos, dos aposentados, dos professores, da comunidade LGBTI, da comunidade indígena e de crianças e adolescentes. Eu acho que isso precisa ficar bem claro, para a gente ficar bem atento, né? E por isso que o Fernando fala, a gente precisa de uma organização para atuar de forma conjunta. As coisas não estão na sociedade postas em caixinhas, né? Em que a gente vai abrindo, resiste um, resiste outro. Fazemos parte da mesma sociedade e a gente precisa começar a discutir coletivamente essas questões, né? Porque é uma afronta ao direito de todos e todas, né? Com relação aos conselhos, eles têm papel. O Conselho de Direitos da Criança, eu gosto sempre de lembrar que ele formula a política da criança. Então, a partir de 1990, os governos sozinhos não podem decidir qual é a política da criança do seu município, do seu estado, nem em nível federal. Isso é fundamental, né? Então, eu acho que essa é a principal atribuição de um conselho, formular a política, porque lá está a sociedade civil, as organizações do campo da sociedade civil, deliberando junto com o governo essa política. E aí está o grande problema, né? Apesar da Constituição de 88, essa mentalidade conservadora da gestão pública, ela permanece. Em alguns momentos, a gente tem gestões mais progressistas, mais democráticas, que o funcionamento e a gestão dos conselhos, ele flui melhor, né? Há um respeito a essa participação social da sociedade civil. E em outros momentos, como esse contexto agora, né? Então é um contexto extremamente conservador, mas é muito conservador. A perspectiva de gestão pública, ela não admite participação social, né? E o grande exemplo disso são os decretos e portarias extinguindo comissões, né, conselhos. É essa perspectiva. Para que é que eu quero representantes de sociedade discutindo comigo política pública? Eu fui eleito, o governo é meu, eu decido qual é a política. E isso, desde 88, a gente disse, isso acabou. Os governos precisam ouvir a sociedade, porque na maioria das vezes, eu diria, em alguns campos, como esse campo ambiental, a política de saúde, de educação, a sociedade civil detém um conhecimento de décadas, porque sociedade civil é sociedade civil e não fica mudando em cada gestão, né? Sim. Então é a mesma quase sociedade civil, como por exemplo o Centro de Cultura Luiz Freire está aí no movimento do campo dos direitos humanos há mais de 30 anos, o Sendec há 30 anos, né? Então várias organizações que estão aí, passaram por várias gestões em que o conhecimento produzido, adquirido, ele permanece, é fundamental a participação da sociedade civil nesses campos. E eu queria fazer uma diferenciação com relação aos conselhos tutelares. Os conselhos tutelares não formulam política, é um outro tipo de conselho, né? O Estatuto da Criança e Adolescente vai definir ele como as pessoas, são indivíduos, não são organizações que são eleitas, né, para zelar pelos direitos. Então, o governo, a política pública implementada e um órgão, né, que tem as cinco membros, 5 pessoas, que vai
ali, a partir das denúncias, a partir do reconhecimento de violações desses direitos, acionar as políticas, acionar as autoridades, monitorar, acompanhar, não é? E inclusive influenciar no orçamento municipal, né? Assessorar, porque o Estatuto fala nessa atribuição de também assessorar o governo municipal na definição dos recursos públicos, né? Do orçamento público. Então ele tem um outro papel extremamente importante, mas não é semelhante aos conselhos de políticas públicas que a gente estava falando aqui. É de uma outra ordem. Certo. Fernando, como é que você vê, não é, dentro desse campo, né, da atual conjuntura, já que a gente está lidando nessa temática dos direitos da criança e do adolescente, o que dizer para a sociedade? Por que defender essa bandeira da criança e do adolescente, dos seus direitos, nem um passo a menos, alguns passos a mais? Acho que, em primeiro lugar, é uma perspectiva humanitária, né? Eu acho que se a gente se entende como gente, como ser humano, a defesa do direito, ela precisa ser colocada como um projeto humanitário da sociedade, das organizações da sociedade e de quem está no poder público, seja no judiciário, seja no legislativo, seja no poder executivo, seja governo estadual, prefeitura, presidência da República. Então, acho que esse é um primeiro aspecto. O segundo é que nós temos na Constituição, e Valéria lembrou desde 1924, né, um esforço da sociedade para fazer aquilo que Norberto Bobbio disse da era dos direitos. Então nós precisamos avançar na construção de uma sociedade da era dos direitos, para que a gente tenha todos os direitos implementados para todas as pessoas. E esse direito, a gente precisa ter a certeza e a clareza, e a Constituição está dessa forma, o Estatuto está dessa forma, a responsabilidade é da família, mas a família às vezes não tem as condições financeiras de garantir. Então a sociedade e o poder público precisa assumir a sua corresponsabilidade. Então, que as políticas públicas sociais possam ter cada vez mais a compreensão da população, para que quando a gente eleger, seja o presidente da República, ou vai escolher o Conselho Tutelar, como Varela lembrou agora em outubro, a gente esteja escolhendo conselheiros e conselheiras no Brasil que esteja também nesse campo democrático popular, que esteja nesse campo da garantia dos direitos e que não aceite, por exemplo, a proposta absurda do presidente da República, no decreto do armamento, propôs, inclusive, armar o Conselho Tutelar. Ora, o Conselho Tutelar é um órgão de defesa. Para fazer defesa, ele não precisa estar armado. Então, a gente precisa fazer com que quem vai se candidatar a ser conselheiro tutelar e seja conselheiro de direito, assumam o lado da defesa intransigente. Primeiro, da democracia. E segundo, os direitos humanos, e que a gente precisa que eles e elas atuem, para fazer com que o direito de cada menino, de cada menina, seja respeitado. O que a gente tem observado é que nem sempre acontece, sobretudo se essa criança morar na periferia, se ela for uma criança indígena, se ela for uma criança quilombola, ou se ela estiver na área rural. No Brasil, a gente costuma dizer que a exclusão social ela tem cor, endereço e classe social, e a gente precisa entender isso. Valéria, como é que a universidade e a sociedade civil, então, podem enfrentar juntos os ataques aos direitos das crianças e adolescentes que nós estamos sofrendo hoje em dia? Eu acho que tem uma questão que é importante, é que a sociedade ela tem que entender e deixar para trás aquela ideia de que a criança é o futuro da nação. A criança é o presente do Brasil. E algumas questões são urgentes. Todas são urgentes, mas tem algumas que a gente precisa mapear como mais urgentes. Nós temos cerca de 13 milhões de desempregados. Esse número, há uma tendência, pela falta até de uma direção dessa política econômica, a aumentar. Nós temos, com dados de 2016, mais de 2,5 milhões de crianças no trabalho infantil a partir dos 5 anos de idade. E a gente não pode ouvir tudo isso, ter conhecimento de todas essas questões e não se organizar para enfrentar a não implementação da política e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer individualmente, como ter notícia da violação, das violências
e procurar as autoridades, os órgãos competentes, como o Conselho Tutelar do seu município, como o Ministério Público, né? A gente precisa, e individualmente é possível você fazer, mas há também coisas que são tão grandiosas que nós precisamos estar organizados coletivamente. Então, existem fóruns, né, estadual, municipal, né, da sociedade civil, e que a sociedade precisa saber dos seus dias de buscar isso, né, porque hoje com os meios de comunicação, na internet, a gente consegue saber, né, e participar. Não existe uma fórmula mágica. Nós precisamos estar efetivamente juntos e pensando em estratégias coletivas, não tem mágica, é trabalho, muito trabalho, isso dá trabalho, isso significa chegar do trabalho e ir para uma reunião, no meio do trabalho sair e providenciar alguma a atividade, material para alguma atividade. Então não tem como você simplesmente fazer de conta de que as coisas não estão acontecendo e que um dia essas coisas vão resolver e que isso vai ser resolvido por agentes externos. Não, somos nós, né? E no campo aí da criança e do adolescente, tudo é muito urgente, porque a situação está se agravando pelas essas próprios dados que o Fernando traz do orçamento, né? De como as políticas públicas hoje estão falidas, né? Isso significa não ter quem atenda, o profissional para atender a menina que sofreu violência sexual, né? Isso significa não ter o encaminhamento médico necessário para a criança que sofreu uma violência física. Então, isso é muito grave, né? A falta de creches nos municípios são outros dados também de desrespeito aos direitos da criança. E é muito grave. E a gente não tem que ficar ouvindo só esses números, esses percentuais. Nós precisamos sair dessa postura acomodada, não é? E a conjuntura exige isso e a gente precisa se movimentar. E o movimento é juntos, né? Não tem ação individual que dê conta da gravidade do que está acontecendo no país, na área principalmente, né, o nosso campo da criança e do adolescente. Nós precisamos nos organizar. Bom, minha gente, a gente agradece imensamente a contribuição de vocês. Eu agradeço a Fernando Silva, professor da Escola de Conselhos da Universidade Federal Rural de Pernambuco, integrante do Centro de Cultura Luiz Freire. Agradecemos também a Valéria Nepomuceno, professora do Departamento do Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, por terem trazido tantas informações e dados tão importantes, e principalmente a partir da fala de Fernando e da Valéria, complementando agora, para a gente se movimentar na defesa dos direitos da criança e do adolescente, direito do nosso Brasil. E a gente também agradece a participação de vocês e a você também que está ouvindo e vendo a gente pela Universitária 99.9. O Fora da Curva teve a produção de Mariana Reis, do Terral Coletivo, na locução Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo, na coordenação Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, nos trabalhos técnicos Marco da Lata e nas redes sociais Roberto Peixoto, Larissa Silva e Carol Torpe. Obrigada pela companhia. Programa Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas e 1 minuto.